Amém, pastor. Às vezes eu fico até às 15 para meia-noite, né? Porque eu estou no silêncio, terminando de ouvir a pregação que o pregador passa, né? Até 15, porque estou no silêncio, só estou no vídeo. Mas para eu ficar falando até 11, 23 e 30 é o máximo que eu posso ficar falando, sabe, pastor? Sabe, meus ouvintes? Então, eu quero dizer que a paz do Senhor a todos da plataforma, meu boa noite, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Onde o Senhor está levando nossas vozes, onde está chegando. Você, querido ouvinte, onde você se posiciona, o local que você escolheu para ficar à vontade ouvindo essa mensagem. Receba no seu coração, pense, analise todo o seu interior, sua caminhada. Se você ainda não confessou a Jesus, não conhece Jesus, não aceitou a Jesus, ainda não ouviu, escute com atenção essa palavra. Não julgue, só escute, preste atenção, analisando cada palavra, cada fato incluído, cada ocorrência dentro da palavra do Pai que Deus saiu da minha boca. Eu quero que escute, preste atenção. E Deus te conduza à vitória. Essa campanha que nós estamos, né, determinada assim pelo nosso líder, o pastor Joel, ela se encontra no livro de João, capítulo 11, o versículo 44 e o versículo 40. E nós vamos começar... Irmã Dinéia. Alô? Irmã Dinéia, é 43, tá bom? Ah! Tá bom. E pelo disto isso, clamou com grande voz, Lázaro, tá bom, pastor. Querido ouvinte e a todos nós da plataforma, né? Eu quero começar com Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a face da terra. O verso 43 de João 11 diz assim: e tendo dito isto, chamou com grande voz Lázaro: sai para fora. Essa palavra, ela é muito conhecida no meio dos evangélicos, no meio do cristão em geral, né? Então, quem lê a Bíblia tem prazer de ler a palavra de Deus, tem satisfação e tem amor nessa palavra, lê todos os dias. Então, você que está nesse conhecimento aí, nesse nível de conhecimento, você vai saber. Eu vou falar em pouquinho que eu vou falar e onde é que está escrito e o que está escrito. Você vai entender. E aí, Deus, lá no princípio, ele disse para o homem: crescer e multiplicar toda a criação. Ele não precisa falar, né? Dominar sobre isso, dominar isso. Não, ele domine sobre toda a criação. E o livro de João, capítulo 11, nos fala de uma família pequena, sem pai e sem mãe. Eram somente 3 filhos: Lázaro, Maria e Marta. E eles moravam numa aldeia chamada Betânia. E eles eram amigos de Jesus, ou melhor, Jesus era amigo deles, e mais ainda, profundamente falando, Jesus os amava. E aconteceu que Lázaro adoeceu. E Lázaro adoecendo, aquela família toda conhecia a Jesus, sabia do poder milagroso de Jesus, sabia do ministério de Jesus, tinha um referencial muito grande de respeito ao amor a Deus. Eles consideravam que era o Messias, o Filho de Deus. E aí mandaram avisar Jesus: olha, o teu amigo, meu irmão, nosso irmão Lázaro, adoeceu, quer dizer, venha visitar-nos, ó mestre, venha curar meu irmão, venha curar nosso irmão, ele está enfermo, venha curar. Aí Jesus recebeu, né, aquele recado, e
aí ele diz, olha, se essa eternidade é para a glória de Deus e também que o Filho de Deus seja glorificado. Essa eternidade não é para a morte. Essa eternidade é para a glória de Deus. De repente ele dizia dentro dele, né? Essa eternidade é para a glória do meu Pai. Essa eternidade é para que eu, como filho, seja glorificado. Porque aqui vou mostrar um grande poder que existe na minha vida sobre a eternidade, sobre a morte. E aí, Jesus vai caminhando dias e dias no seu ministério, viaja para cá, viaja para lá, e nesse tempo todo passou-se 4 dias. E Jesus, na sua caminhada, nas suas viagens, orando, libertando, falando do céu, falando do Pai, evangelizando, conscientizando, ensinando, libertando vidas, ele disse assim para os seus discípulos: olha, o nosso amigo Lázaro está morto, mas eu vou despertar. Olha que coisa. Olha o nosso Jesus, ô querido ouvinte. Pare para pensar em Jesus, o pensamento de Jesus, a fala de Jesus, dentro de uma situação crítica, difícil. Ele disse lá em cima: mas essa eternidade é para a glória de Deus. Mas essa eternidade não é para a morte. Essa eternidade eu vou despertar Lázaro dessa. E quando ele se encontra com esse Lázaro, mestre, Jesus, ele está morto. Isso aconteceu após 4 dias que ele tinha recebido o aviso, né, o chamado para visitar. E aí ele vai, né, e entra no 40. Eu te disse que se tu creres, tu vai ver a glória de Deus. E onde que está esse povo? E ela levaram, todo mundo foi acompanhando, uma aldeia, um lugar pequeno, eram todos conhecidos e todos sabiam de Jesus. E aí Jesus caminha com elas, quem chorava, quem lamentava. Olha, ele chegou, ele vai ver, mas ele já está morto de 4 dias. Ele está morto. Como, né, que ele vai ver agora, vai só olhar para aquele cemitério, aquela pedra enorme que está fechando, aquele túmulo onde está Lázaro, o amigo dele. Mas ele não amava nada. Mas Lázaro não era um amigo dele. Por que ele não veio antes? Por que ele não veio curar Lázaro um dia depois? E foi lançado uma notícia. Foi dada a notícia: olha, teu amigo está doente. E ele não veio, e agora ele está caminhando, todo mundo ainda indo com Jesus, né? Aquele povo ali olhando, até chegar naquele local onde estava aquela grande pedra. E aí, agora, poxa, ele vai só ver a pedra. Mas quando ele estava vivo, doente, por que ele não veio? Agora que está morto, pôs uma pedra na entrada daquele túmulo onde está o corpo dele. Ele veio somente agora, justamente, ele chega somente agora. Aí ele se aproxima: Lázaro, sai para fora. Daquele povo ali olhando: escuta, quem é esse Jesus? Chega aqui, tem uma pedra imensa na frente. Lázaro, vem para fora. E agora? Como é que ele vai sair daí? Se tem uma pedra, está pronto um buraco, ele está morto lá dentro, Lázaro vai, vem para fora. Mas que coisa é essa? Lázaro vem para fora. E ele dá ordem que tira a pedra. E lá vem Lázaro. E lá vem Lázaro saindo. Como que vem Lázaro saindo? Com os pés ligados em faixa, o rosto envolto no lenço. O que isso quer dizer? Lázaro estava preso. Os pés, como ia andar? Como ia caminhar? O rosto todo fechado. Como tu ia ver
falar, vê o quê? Como isso ia acontecer? E ele manda. E Lázaro, e Jesus diz assim, Jesus diz assim, quando Lázaro, ele diz assim, desligai. Então veja se amado ouvinte, quando li lá o verso de Gênesis, quando Deus, Jesus disse, o Pai disse, dominai, crescei, frutificai e dominai toda a criação. E aqui Jesus fala para aquele povo, desligai. Porque se tu creres, verás a glória de Deus, eu falo isso, desliga. Porque ele já veio lá de dentro. Eu já pego fôlego para ele. Ele já está com fôlego de vida. Só desliga essas coisas dele. E agora, nesse momento, está ali Lázaro. Lá no Gênesis, o Senhor deu uma autoridade sobre o mundo, após ter criado ele, após ter feito a terra, ele deu aquela voz de comando, de autoridade. Comande tudo isso. Comande tudo. Pode comandar a criação. Eu dou a vocês autoridade legal. Vocês estão, legalizados por mim. Comande peixe, comande árvore, comande toda a criação. Mas tem uma questão que Deus não falou na palavra e Jesus não fala em João 1. Você domina sobre a morte. Você não pode dominar sobre a morte. A enfermidade vem no nosso corpo. É uma peleja, é médico, é consumo financeiro, é cartão disso, é cartão daquilo. E toma remédio, e faz cirurgia, e vai para o centro cirúrgico. Nós não temos domínio. Quando Lázaro adoeceu, não teve domínio nenhum. Elas logo perceberam e reconheceram que Deus podia curar Lázaro. O médico pode nos curar, o médico pode fazer uma cirurgia e nos dar saúde, restaurar o nosso bem-estar físico com uma saúde maravilhosa. O médico, a ciência pode fazer isso, mas a morte nós não dominamos. A morte, o poder da morte, pertence a Jesus, porque quando mataram a Jesus, e Jesus desceu nas profundezas da terra, ele foi lá e guerreou. E Deus enviou o seu Santo Espírito, chegou lá, ressuscitou a Jesus. Também naquele túmulo onde tinha uma baita pedra na frente. A Bíblia nos diz que Deus dominou o poder da morte, não pôde deter a Jesus no túmulo. E aqui a gente vê claramente, a morte não pôde deter o amado de Jesus no túmulo, retirou de lá. E afunilando a mensagem, eu quero perguntar a você, eu quero falar para você, querido ouvinte. Você se sente preso das pernas? Você está se sentindo preso dos pés? Você está sentindo a sua psique, o seu cérebro parado, sem raciocinar, sem pensar, sem imaginar, sem calcular, sem gerar uma vida, sem gerar um raciocínio lógico para você caminhar na estrada da vida, buscando uma vitória, acertando o alvo. Você está conseguindo enxergar ou você se sente cego espiritualmente? Você se sente incapaz de enxergar espiritualmente? Porque Lázaro, naquele túmulo, ele não podia andar, ele não podia tocar, ele não podia pensar, ele não podia olhar, ele não podia falar, ele não podia raciocinar nada. Ele estava dominado pela morte. E Jesus fala nessa palavra, eu vou lá despertar. No Gênesis, Deus deu autoridade para todos nós seres humanos para a gente dominar a criação. Mas não nos deu autoridade de dominar a morte. E a gente vê nessa noite, nessa campanha, vê nessa palavra, que só Jesus tem o domínio sobre a morte. No Apocalipse, ele diz que ele tem a chave da morte do inferno. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus!
portas. E ele diz assim, olha, Lázaro! Quando Lázaro vem, ele fala para os anjos, desgai, e nós estamos essa noite, o pastor Joel e todos os nossos irmãos, todos esses servos da plataforma, levando essa palavra, desligando vida, intercedendo para que venham caminhar, para que venham enxergar, para que venham pensar, para que venham ver a palavra de Deus, para que sejam curados, para que sejam salvos, para que sejam renovados, para que saiam do problema, para que saiam daquilo que está te prendendo, para que saiam daquilo que está te amarrando, para que saiam daquilo que está te cercando, para que saiam daquilo que impede você de falar, de pensar e de agir e de crer. Porque a palavra de Deus, eu disse que se tu creres, verás a glória de Deus. Aí eu digo para você, você que está enfermo, você que se sente amarrado às pernas, dos pés, não ficou com preguiça de ir para a igreja, não quer ir mais para a igreja, não quer ir como uma irmã, com um irmão, com um pastor orar, não quer mais fazer nada. A palavra de Deus te diz essa noite que Jesus tem poder para despertar você. Seja você, querido ouvinte, despertado pelo poder de Jesus, pelo poder da palavra. Que o Espírito Santo de Deus esteja te desamarrando, te desligando de todo contexto maligno, invejoso, feiticeiro, macumbeiro, seja a treva que for. Deus tem poder para te desligar essa noite de todas as amarras, de todas as prisões. Deus tem poder para desamarrar você. Ele está nos usando essa noite para desligar você no nome de Jesus. Caiam por terra agora amarras, caiam por terra agora tudo aquilo, até um conceito negativo. Até se você perceber que está vivendo algo que você plantou e nunca pensou que iria colher um espinho, eu digo para você, chega para Jesus, Ele vai desligar para você, aí dentro de você. Porque nessa noite a palavra está chegando até você, a palavra que te desliga dessas amarras, de todo tipo de situação negativa, de uma mente cativa ao inimigo, de uma mente cativa a pensamentos negativos, a pensamentos que te trazem para baixo. A palavra de Deus te diz nessa noite, seja desamarrado, seja desligado de todo tipo de trevas, porque Jesus tem o poder sobre a morte. Jesus Cristo domina o inferno. Jesus Cristo domina nossas vidas. Jesus Cristo domina sobre a morte. Jesus Cristo quebra todo laço de morte. Jesus Cristo abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Jesus Cristo libera nossos pés para uma bela caminhada. Aleluia, aleluia. Depois de Jesus ter feito toda aquela obra, todos se alegraram. É possível imaginar que depois daquilo tudo, a festa que teve, Maria não ficou somente aos pés de Jesus ouvindo, ela tratou de ajudar Marta, aleluia, ela tratou de ajudar Marta também para preparar o banquete, porque o irmão dela tinha voltado à vida. Elas foram dar banho, ajudar a dar banho Lázaro, limpar ele de tudo, renovar a mesa com um assunto maravilhoso, uma música bem plausível para a glória de Deus, porque Deus aí recebeu a glória, porque aí Jesus foi glorificado, como ele mesmo tinha dito, essa eternidade é para a glória de Deus, e para que também o Filho de Deus seja glorificado. Aí todo mundo percebeu, ele falou que era da glória de Deus, ele também falou que era para ele mesmo ser glorificado. Olha ele sendo glorificado, vamos preparar o banquete agora, vamos preparar o pão, a uva que ele gosta, o peixe assado que Jesus gosta. Agora Maria foi também ajudar Marta a preparar aquele banquete.
É possível imaginar que Lázaro agora, eu voltei onde era bem que eu estava. E você pode pensar nessa noite, nesse exato momento, o querido ouvinte, quando essa mensagem até chegar no fim, você pode pensar, teve hoje uma diretriz de Jesus, que eu recebi todas as amarras desfeitas. O que é que eu devo agora? Deixa eu preparar um banquete também para glorificar esse Jesus, porque ele está sendo glorificado na minha vida, através da minha fé. Porque quando eu ouvi a mensagem, eu criei, eu não deixei ela passar, eu não deixei pão, eu não julguei a mensagem. Mas eu tomei posse dessa mensagem. E hoje sou livre das amarras. Hoje eu sou livre de tudo aquilo que me puxava para baixo. Eu achava que eu era alguma coisa, eu não era nada. Eu estava morto. Eu estava amarrado dentro do caixão que nem Lázaro estava. E agora eu estou livre. Você, querido ouvinte, quando estiver ouvindo essa mensagem, deixe o Espírito Santo de Deus analisar todo você, sondar você, examinar você. Deus te digo agora, deixa Deus fazer isso. Dê a glória da sua vida para Deus e faça Jesus Cristo ser glorificado na sua vida, porque assim você estará dizendo: Ele é exaltado, o Rei é exaltado, Senhor, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado, firme sempre ficarão. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele domina sobre o mundo. Receba a bênção, querido ouvinte. E assim eu vou encerrando o pastor Joel. Muito obrigada por essa oportunidade. Querido ouvinte, seja vitorioso em Cristo Jesus. Amém.